E o nosso programa Caminhos de Fé conta com a generosidade e com o patrocínio da Digam Mídia, Alex Fotos, Sonora Projetos Acústicos, Dionúzia Medeiros, Decoração e Cerimonial, Geni Eletromóveis, Posto Ademir e Supermercado Mendonça. Roda a vinheta. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. E hoje, neste primeiro programa do mês de julho, nós vamos ver mais um texto sagrado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e nós vamos conhecer um personagem chamado Padre Gaspar Rafael. É fruto aqui da cidade de Arara, mas bom, isso aí nós vamos saber depois, né? Então fique até o finalzinho para você participar conosco desta entrevista e deste bate-papo com o Padre Gaspar. Aguarda aí, vocês vão. Antes de tudo, nós vamos fazer a nossa oração inicial, entrando em sintonia com o nosso bondoso e amoroso Deus. Vamos rezar com o Padre Léo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Façamos a antífona mariana do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos fiéis defuntos, dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna, e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. E hoje quem nos ajuda na nossa reflexão é a grande Santa Teresa de Jesus, em seu livro O Caminho da Perfeição, datado do século XVI, que traz como tema: Venha a nós o vosso reino. Quem haverá, por mais irrefletido que seja, que desejando fazer um pedido a uma pessoa importante, não discuta consigo mesmo como lhe falará, de forma a lhe agradar e não a aborrecer? Pensará também no que lhe irá pedir e para que fim, sobretudo quando se trata de coisa tão importante como a que nosso bom Jesus nos ensina a pedir. Na minha opinião, é isso o mais fundamental. Não poderei, Senhor meu, englobar tudo numa palavra e dizer: dai-nos, ó Pai, o que for conveniente e adequado? Assim, nada mais seria preciso dizer a quem tudo conhece com perfeição.
Isso, na verdade, ó eterna sabedoria, seria suficiente entre vós e vosso Pai. E foi assim que orastes no horto do Getsêmani. Vós lhe manifestastes vossa vontade e temor, mas vos conformastes totalmente à sua vontade. Quanto a nós, Senhor meu, sabeis não sermos tão conformados assim como o fostes à vontade do Pai. Por esta razão, cumpre pedir coisa por coisa. Deste modo, refletiremos antes se nos convém o que pedimos. Em caso contrário, deixemos de pedi-lo. De fato, somos assim. Se não nos for concedido o que pedimos, este nosso livre-arbítrio não aceitará o que o Senhor nos der. Porque, embora seja o melhor, quanto o Senhor nos der, se não vemos logo dinheiro na mão, nunca pensamos ser ricos. Por isso, Jesus nos ensina a dizer a palavra com que pedimos a vinda de seu reino. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Admirai a profunda sabedoria de nosso Mestre. Considero eu aqui, e para nós é bom entender o que pedimos com este reino. A majestade de Deus via que não podíamos santificar ou glorificar como seria bom este nome do Pai eterno. De acordo com o pouquinho que podemos, a menos que sua majestade não providenciasse, dando-nos aqui o seu reino. Por isso, o bom Jesus pôs um pedido ao lado do outro, para entendermos o que pedimos e quanto interessa pedirmos. Importuna e ardentemente, e além disso, fazer tudo o que estiver a nosso alcance, para satisfazer aquele que nos dará. Quero expor-vos aqui o que sobre isso compreendo. O supremo bem que me aparece existir no reino dos céus é que já não se dá valor às coisas da terra. Sendo assim, há um alegrar-se da alegria de todos, uma paz perpétua, uma satisfação imensa em si mesmo, por ver que todos engrandecem ao Senhor e bendizem seu nome, sem ninguém mais o ofender com seus pecados. Todos o amam e em seu coração não anseiam nada mais do que amá-lo, nem podem deixar de amá-lo, porque o conhecem. É assim que o deveríamos amar também aqui, embora não possamos com toda esta perfeição em sua essência. Pelo menos nós o amaríamos muito mais do que o amamos, se o melhor o conhecêssemos. Esta é para nós palavra da Igreja. Graças a Deus. Santa Teresa, ela vem nos ensinar, ela é sapientíssima, grande doutora da Igreja, né? Não puxando sardinha para o lado das nossas irmãs carmelitas, que já celebram a Senhora do Carmo neste mês de julho, mas trazer Santa Teresa hoje, que chama Jesus de ó sabedoria. Olha que coisa maravilhosa, e nos ensina a rezar. Como nós temos rezado? Como você tem rezado? Só fazendo pedidos, ou também nós nos ajoelhamos para agradecer ao Senhor tantos dons, tantos benefícios, tantas graças que Ele nos concede. Como tem sido a nossa oração? Afinal de contas, nós, infelizmente, só nos aproximamos do Senhor para pedi-lo. Nós fazemos dele um grande e mega hipermercado. Fazemos eu quero, eu quero e eu quero, mas hoje Santa Teresa nos ensina a voltarmos os nossos olhares para o Senhor e agradecê-lo por tudo de bom que Ele nos fez. Passamos à oração do peregrino. Vamos juntos. Ó Deus, que tiraste teu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, o protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu através do deserto. Pedimos que protejais nós, vossos filhos e filhas, servidores, peregrinos, que por amor ao teu nome peregrinamos aos santuários do mundo inteiro. Sê para nós o companheiro nas caminhadas, guia nas encruzilhadas, alento no cansaço, defesa frente aos perigos, albergue no caminho, sombra no calor, luz na escuridão, consolo no desalento,
e a firmeza em seus propósitos, para que pela tua mão cheguemos incólumes ao término do caminho, enriquecidos de graças e virtudes, retornemos ilesos para as nossas casas, cheios de saudável e eterna alegria e paz. Isso vos pedimos por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, São José, seu castíssimo esposo, e do servo fiel, o Padre Biapina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor. Então aqui, ó, chegou o nosso entrevistado de hoje, Padre Gaspar, que é conhecido de vocês, não sei se é a fundo, mas nós vamos mergulhar um pouquinho na vida do Padre Gaspar. Pode, Padre Gaspar? Com certeza, vamos Então tá junto bom. nessa caminhada. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Padre Léo, que para mim é um prazer, uma satisfação pisar nesta Terra Santa, a seu convite, a convite dos seus irmãos, para juntos a gente falar um pouco da vida, da história e também da realidade atual. Com certeza. Mas antes da gente entrar em qualquer realidade, nós queremos primeiro conhecer o menino Gaspar, o adolescente Gaspar e o jovem Gaspar. O Gaspar é de onde? Eu nasci em Serraria, no sítio Tapuio. Serraria... Eu sou é de sítio, é de... Sou do sítio, por isso que eu gosto das coisas de sítio. Nasci em Serraria, sítio Tapuio, sou da família Nunes. Meu pai José Rafael, saudosa memória. Minha mãe Angélica Nunes, saudosa memória. E nasci em Serraria, fui batizado na igreja Coração de Jesus. E ainda muito pequeno, fui acometido de uma doença, de uma hepatite. É mesmo? Aí, Padre Lamberto em Arara era um homem de Deus, e é um homem de Deus, que curava muita gente, acolhia todos no seu hospital, na sua casa. E minha avó, Maria Laurentina e José Nunes, já moravam em Arara. Aí me trouxeram para exatamente ser curado. Então, fui curado pela graça de Deus e pelas mãos do Padre Lamberto. Isso como criança. E como criança, eu fiquei em Arara, vivi minha infância em Arara, como toda criança, tomando banho naquela praça, escorregando naquela praça, brincando na rua Que Conde não tinha Aldomiro. calçado nada, né? Na rua Conde Aldomiro, Léo, ela existia, mas aquelas ruas por trás não existia nada. Existia muito carrapateira. E eu, Que é isso? Carrapateira é mamona, Ah, tá. que faz o diesel de avião. Ah, então o senhor sentava mamona dos outros? Aí ele Eu também brincava já lá, fiz isso. brincando ali, brincamos muito. Ou seja, a minha infância foi infância em Arara. E ainda mais ainda como muito adolescente, convivi muito com o Padre Lamberto, Leonardo, João da Cruz, Mateus, Conrado, A primeira guarda já conheceu toda, então. todos os cônegos. Mas eu tinha uma atenção maior a Lamberto. Minha tia era catequista, deu apostolado, e eu fui catequizado por ela, aqui em Arara. Fiz a minha primeira comunhão com Lamberto. É interessante para os ararenses, para você, Léo, quando eu fiz a primeira comunhão, tive que tirar foto no outro dia, Mas por quê? porque não tinha fotógrafo. Eu era fotógrafo da feira, Otaliço, de Serraria. A Então, feira no era na Na segunda-feira. segunda. Aí, no outro dia, eu e minha irmã Verônica, que saudosa memória, minha querida, a Santa do Sorriso, a gente botou a roupinha e foi tirar foto. Eu tenho essa foto. Então, como é bom recordar isso. Então, minha primeira experiência com Jesus Eucarístico foi com o Padre Lamberto. E no outro dia, fui tirar foto, porque não existia fotógrafo na hora. Hoje tem primeira comunhão, chove de celular, Nossa, chove de mãe. celular, É de demais. máquinas, mas na minha época não tinha. Aham. E depois que eu fiz a primeira comunhão, comecei ali no Lamberto, olhando ele celebrar. Tinha um cachorro que vinha para debaixo do altar. Era pastor dele? alemão dele. Quando ele terminava a missa, ele voltava. Lá ele voltava para a mesa, o homem botava a mão na cabeça, começava a ler. Era um homem de Deus, um homem de Deus. Depois, como adolescente, eu não posso negar isso, em Arara, trabalhei com Marineso Moreno, Marineso Alves, no bar que ele tinha. Depois, trabalhei com Cício Félix, pesando açúcar. O pagamento era trazer açúcar para a nossa casa, eu e meu irmão Pedro Nunes. Depois, eu vendi jornal na cidade, era gazeteiro.
Fiz feira com Cício Félix em Cuité, Barra Santa Rosa, Serraria, Solânia, porque desde pequeno aprendi a trabalhar para ajudar em casa. Uhum. Eu Quantos acho que irmãos vocês são? Que a gente nem somos teve? 10 e 11 irmãos. Tem um irmão que é diácono permanente, José Nunes, escritor, e temos, graças a Deus, um bom relacionamento. A maior herança que nosso pai deixou foi a irmandade. Uhum. E ele sempre dizia assim, antes de morrer, não fique longe um do outro, fique perto, porque na necessidade um ajuda o outro. Oh, que legal. Vocês guardaram isso, coisa Isso bonita. é um testemunho bonito. Então é por isso que o senhor sempre está por aqui, né? Mesmo estando nessa distância tão grande de Dona Inês, que é uma das suas funções, mas o seu porto seguro é sempre sua Porto família. Seguro. Eu sempre gosto, quando eu estou aqui, estou em João Pessoa, em casa de um sobrinho, de uma sobrinha, aqui. Então, quando terminou a minha juventude, aqui fui para Civil Exército. Civil Exército na cavalaria. Civil Exército na cavalaria, e no Exército a gente aprende coisas boas. Não podemos negar isso. Sim. Não podemos negar. Depois do Exército, voltei, fiz vestibular, fiz jornalismo, em seguida, depois fiz o censo demográfico aqui, Sônia de Valtinho, saudosa memória, ela é a minha chefe. Então eu fiz o censo demográfico, fiz o censo agropecuário, ganhei uns trocados, comprei muitos livros e conheci o povo nos sítios. A partir do conhecimento que eu tive no sítio, eu comecei a me interagir com eles para chegar a uma cadeira na Câmara Municipal. Tirar aquela gata, pum, de pelo. Tá vendo? O Sai trem ao daí. vivo é assim que funciona. Então, com essa ligação toda com o povo aí, o senhor viu a necessidade de estar ali junto deles. Eu olhei para Padre Lamberto e já mergulhava desde 84 na Vila de Ibiapina, desde 84. Uhum. Passou em Arara, aqui, um homem de Recife que trabalhou no IPTU, na prefeitura, na época de Moacir Jerônimo, prefeito. Sim. Moacir Jerônimo. Então eu pedi que ele pintasse um quadro. Ele pintou uma tela que eu nunca coloquei na moldura, essa tela, em 84. Então, por trás da tela eu coloquei uma frase. Há homens que nascem e morrem sem o mundo conhecer. Os escolhidos por Deus, esses não podem morrer. Escrevi eu De mesmo, autoria própria. com minha letra ruim, fraca. Então, o que acontece? De 84 para cá, olhando a vida de Ibiapina e de Lamberto, me inspirou. Podia ter sido padre cônego. Podia ter sido cônego. Eu ia perguntar Pela agora. convivência que eu tive Sim. com Lamberto, muito, com Leonardo, muito. Padre Conrado, padre em Serraria e Borborema, ele me confiava como seminarista, a paróquia e a minha Adalto, para que a gente fizesse a celebração. Padre Adalto? Sim, era Vocês seminarista. são da turma, mesma turma? Ele é mais do que eu, é mais antigo, eu sou o primeiro. Então, esses dois homens me inspiraram. Aí eu mergulhei, deixei a Câmara de Vereador em 92. Em 88 eu estive em Brasília. Fui representando a juventude rural da Paraíba. Em 88, na instalação da Constituição Federal. Fui em Brasília, representando quem me enviou aqui, foi o Sindicato dos Trabalhadores, saudosa memória Manuel Pompeu. Manuel Pompeu, que era presidente. E fui com outros jovens da Paraíba, em 88. Então, como vereador nessa cidade, nessa Câmara Municipal, tentei ser um bom vereador. Não quero falar em causa própria, que o diga os que conviveram comigo e outras pessoas. Mas tentei colocar aquilo que era necessário e mostrar o que significa ser vereador. Significa, fui presidente, fui relator da lei orgânica. E naquele tempo não tinha computador, era máquina. Era máquina. Valdir Oliveira, que é doutor hoje, filho de André e Wanda, era ele o secretário. Então, mas eu era o relator. Então, emenda um artigo, emenda, digite de novo, datilógrafo de novo. Imagine que loucura. Nossa, que Eu loucura tenho mesmo. uma cópia da original guardada, da primeira lei orgânica deste município. Em 92, como vereador, exatamente eu senti mais forte o chamado. A política, ela é uma doença. Quem está nela tem tudo para não sair. Quem está nela tem tudo para ficar. Mas eu fiz o contrário. Eu senti o chamado maior em minha vida, para que eu pudesse viver uma experiência diferente. Sim. Conversei com a mamãe, dona Angélica, ela disse, se você quer ser padre, seja. Lhe apoiei para vereador e apoio agora e rezo para você ser padre. Para ser um padre humilde dos pobres, com os pobres. Eu acompanhei mamãe no leito da cama no Hospital Santa Isabel.
rezei o texto com ela. E ela dizia sempre isso. Nunca bota dificuldade para ter Deus pobre como padre. Nunca. Então, é isso, o grande legado é esse. Então, em 92, eu fui para o propedêutico, em Calma, Guanabira. que nós vamos dar uma pausa aqui para os nossos patrocinadores. A gente já vai voltar, porque senão a gente vai com tudo aqui. Aguarda um instantinho. Aguarda um minuto que a gente vai lá acompanhar os nossos patrocinadores. Nós estamos num momento muito especial do nosso programa, que é o momento dos patrocinadores. Aquelas empresas, aqueles nossos parceiros que confiam neste projeto de evangelização. E são eles, tome nota, a Digan, que é nossa parceira desde o primeiro programa, com o telefone 83 98882 4372. Temos também o Alex Fotógrafo, com o telefone 83 98717 4261. Sonora Projetos Acústicos, do nosso querido amigo Otávio, traz o telefone 83 99112 5688. E somando conosco, Dionúzia Medeiros, decoração e cerimonial, 83 98876 9338. Geni Eletromóveis, olha o telefone da Geni, 83 3369 1061. E aqui você pode ver onde é que são as filiais da Geni Eletromóveis. Posto Ademir, 83 98875 2808. E também Supermercado Mendonça, 83 98679 1303. Suplicamos a Deus, pela intercessão do Padre Mestre Biapina, que derrame sobre estes nossos patrocinadores, sobre as suas famílias, as bênçãos oriundas do céu. Muito obrigado a você que patrocina o programa Caminhos de Fé. Jesus, eis a fonte. Voltando à nossa entrevista. Vamos lá. O senhor então largou o gabinete, a Câmara dos Vereadores, e foi para o propedêutico. Exatamente, eu deixei... Que reviravolta. E deixei a Câmara, era vice-presidente da Câmara, relator da lei orgânica, mergulhei, tive muito encontro no passado com Ronaldo Cunha Lima, que foi um grande governador da Paraíba, com o Zenóbio Toscano, que foi um grande secretário, deputado, prefeito. Depois, Então você estava bem ligado. Na época, tinha uma grande ligação com Efraim Moraes, via Biruca. Outros deputados e senadores via seu Mariso Moreno, Sim. do qual eu guardo muitas recordações de Mariso Moreno. Eu sempre ia para a biblioteca dele para a gente conversar sobre literatura e sobre também política. Depois, ali por trás da casa de Marizinho, saudosa memória, Sim. lá tem uma pedra e tinha um barracão ali, não sei se os ararenses se lembram, era o lugar que na tarde ele sentava com Dona Maria Júlia. E lá a gente batia muito papo. Eu tive uma infância, uma juventude, que me encontrava muito com os idosos de Arara. Eu guardo na mente e no coração muitas histórias dos antigos de Arara que me contava. Até pensei um dia em escrever a história da história de Arara. Interessante. A história da história de Arara, que nossos antigos contaram. Penso até isso. Depois é interessante, já que você está na política ainda, Sim. na Paraíba teve um grande governador chamado Pedro Godin. Um grande governador que criou muitas cidades, Solane, Arara, entre outras. E a feira de Arara, lá em cima, onde a praça era um parque de vaquejada, e onde a Geni Move, que é patrocinador, lá era uma pousada. É mesmo. Pousada de Severino Pireuá. Eu não sou tão velho, mas guardo na memória essas coisas. Então, um dia, Pedro Godin estava lá. E a família tradicional, politicamente forte de Arara, eram os Morenos. Primo dele, Mariso Moreno. Primo dele. Foi o primeiro prefeito de Arara. Então, por divergências políticas, local, aí vieram dizer, doutor Pedro, seu primo Mariso lá está brabo com o senhor. Aí Pedro Godin, na época, candidato a governador da Paraíba, disse, está com medo ou está com Pedro?
criou esse jargão. Tá com medo ou tá com Pedro? Quem conta isso é o sobrinho de Pedro Gondim, ex-governador Josélio Gondim, um grande escritor que tinha uma revista chamada Carta. Eu tenho exemplar guardado dessa revista Carta antiga, tem uns 30 anos. Então, é um fato, é algo histórico, que nasceu em Arara. Tudo é Tá histórico. com medo ou tá com Pedro? Eu não sei como agora pegaram esse jogão também, que eu não vou entrar em detalhe. Mas, pois bem, então em 92 eu ainda vereador, fui para o propedêutico. No propedêutico... Propedêutico era onde? Era em Guarabira. Quem me conduziu de Arara para Guarabira foi o padre Jandeilson. Padre Jandeilson. No dia 31 de maio, na coroação, ele me apresentou. Olha. E me pediu que a comunidade rezasse por mim. Porque era estranho, um vereador seminarista. Era estranho. Mas Dom Marcelo me conhecia. Histórico também. Dom né? Marcelo me conhecia. Conhecia a minha família, tinha ido lá em casa algumas vezes. Dom Marcelo era muito próximo Muito do povo, próximo né, do povo. parece. Então, Dom Marcelo, depois de uma boa conversa, Heraldo Luiz é testemunha dessa conversa. Heraldo Luiz. Heraldo Luiz. gente. Aí ele Heraldo disse... Luiz também foi seminarista ou não? Foi, seminarista, na época de foi. Adalto também. Só que morou com Dom Marcelo. Aí Dom Marcelo disse, não, Gaspar, eu conheço a ideologia dele, a mística dele e o estilo dele. Ele herdou o sangue da tia e dos seus antepassados, que foi nosso bisavô que levou o coração de Jesus para a Serraria, a devoção. Serraria é uma das paróquias mais antigas da Paraíba, mais antiga. Então, Dom Marcelo me aceitou, mostrou Nicodemos, que era grande amigo, que sempre me acolheu lá no seminário. E em 92, lá em Sobral, a terra do Padre Biapina, onde ele nasceu. Nasceu em Sobral, e lá Dom Marcelo pediu que eu fosse representá-lo. A UVA, Universidade do Vale do Acaraú, fez um grande seminário para falar sobre Biapina. Então, Dom Marcelo era vice-presidente da CNBB e me encarregou de representá-lo. Eu fui com medo. Imagina. Nunca tinha andado de avião. Peguei um avião matuto mesmo, de Campinas para Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, tinha um homem lá com a placa, Gaspar. Aí me colocou no carro, fui para Sobral. Chego em Sobral, o apartamento que era para o bispo sobrou para mim. E ó. E eu fiquei, meu Deus. Foi aí, Padre Léo, onde eu senti a primeira experiência do Espírito Santo. Eu me ajoelhei e pedi força ao Espírito Santo, porque eu não sabia quem ia enfrentar. Nunca tinha dado uma palestra para doutores em uma universidade. Só tinha cobras criadas, intelectuais. E eu lá, um vereador de Arara. E o tema para abrir o seminário era Padre Biapina, o precursor da opção preferencial pelos pobres. Era um tema pertinente. Sim. Eu não entendia muito de igreja. Padre Sadoc foi o primeiro postulador da causa. Ele estava do meu lado. Ele dizia, Gaspar é vereador e seminarista. Ele vai falar o tema e no debate vai falar a experiência dele de fé e a vida de Biapina em Santa Fé. Partir desse princípio. Porque entrar na eclesiologia, essas coisas, eu não entendia. Eu não entendia. Então, foi uma experiência para mim muito grande. Primeiro, da responsabilidade. Sim. E segundo, da ação do Espírito Santo em minha vida. Então, acredite no Espírito Santo. Confie na oração. A oração te transforma e te encoraja. O que aconteceu comigo. Com certeza. Aí sim, terminei o propedêutico, fui para Cajazeiras. Em Cajazeiras, 93, iniciei filosofia. Em 93, em Cajazeiras, eu tive a honra, humildemente, de coordenar uma grande missão de 8 dias de Frei Damião, em Cajazeiras. Então o senhor teve a graça de conhecer o Frei Damião Em também. Cajazeiras, Nossa. o padre que organizou a Romaria, padre Francivaldo, adoeceu. E sobrou para mim e para Josélio. Josélio hoje é capitão da polícia. Ele deixou o seminário. Então nós coordenamos 8 dias. Eu era colado à sombra de Frei Damião, que inclusive tem um fato pitoresco. É bom contar essas coisas. Claro. Quando o avião baixou, Zé Nunes, assessor de imprensa do governador, e na época o comandante da guarda civil do governador era o coronel Cunha Lima, dono dessas terras de cá, daqui. Ele era coronel. Então, o coronel Cunha Lima, o senhor sabe que sou irmão de Nunes, sou de Arara, mas tenho a responsabilidade de conduzir Frei Damião. E o senhor sabe muito bem que Frei Damião foi, assim, usado por Collor na época. Usado.
Então, a congregação dele pediu que evitasse a aproximação política. E nessa época, queriam lançar a governador da Paraíba, Humberto Lucena. Senador Humberto Lucena, de Bananeiras. Lançar ele governador. E vinha 2 aviões. Ia sair no carro aberto. Frei Damião, Humberto Lucena e Ronaldo Cunha Lima. Aí eu conversei com o coronel, ele avisou lá dentro do avião que eu entraria para uma mentira santa. Para exatamente salvaguardar a situação. Quando eu entrei, eu disse, eu sou o padre Gaspar. Nunca tinha usado o clésima. A primeira vez em que o bispo Dom Matias me emprestou um clésima, a mim e o outro seminarista. Para defender a igreja. Exatamente. Aí, Léo, interessante. Hoje em seminarista usa batina, clésima, usa tudo. Mas na época não era, em Carazeira era proibido. Sim. Aí o padre Gervásio, um homem de Deus, intelectual, um assessor canônico da CNBB, perguntou ao Monsenhor Nicodemos, Monsenhor, seus seminaristas são mini padres. Estava até de clésima. Aí o Monsenhor tinha dito ao Monsenhor, perguntou a ele quem emprestou a ele. Não, foi o bispo. Então só estava defendido. Foi o bispo. Então, na hora que eu entrei no avião, eu disse, Frei Fernando, eu sou o padre Gaspar. Estou aqui em nome da paróquia para acolher Frei Damião. O carro já está ali aberto. Aí tirei o Frei Damião, disse, Josélio, pega a mala dele, que eu vou com o Frei Damião. Aí fui sozinho. Nossa. A multidão. Aí depois houve uma confusão muito grande em Cajazeiras, sério que eu tirei o governador e o Beto Lucena de estar com o Frei Damião. Não. Frei Damião é do povo, Sim. o santo. Exatamente. E todos queriam tirar proveito. Depois tem uma coisa interessante que eu guardo na memória. As visitas de Frei Damião em 8 dias em Cajazeiras. Isso em 93. Em 94, depois de 30 anos, ele voltou à Diocese de Guarabira. 94. Depois de 30 anos. Foi a última dele aqui, não foi? Teve outra. Isso. A Guarabira foi a maior missão de Frei Damião. A maior missão da história de Frei Damião, que depois surgiu aquele santuário, que depois posso explicar também. Aí em 93, 95, 94, foi na sede de Dona Inês, 94 em Dona Inês. Eu era seminarista, Frei Fernando disse, Gaspar é a sombra de Frei Damião. Eu conheço ele em Cajazeiras. Monsenhor Nicodemo e Manuel Viana, diácono, me confiou. Depois, em 95, ele veio para Guarabira, que foi aquela apoteose de missão, 8 dias. Imagina. Acolhi Frei Damião, 10 quilômetros de Guarabira, e toda semana eu tinha todo na minha cabeça um crocri de toda a agenda. Dormia lá com o Frei Damião, tomava café, jantava, ou acompanhei esse santo vivo. Olha, É onde podemos uma dizer, bênção, viu? e depois ele veio para aqui. O sonho de Dom Marcelo era encontrar um santo vivo e um santo no céu. Quem era o padre de Arara? Padre Assis. Padre Assis era o padre de Arara e trouxemos ele aqui. E o sonho de Dom Marcelo era unir, ver no túmulo 2 santos. Um no céu e o outro na terra. E Dom Marcelo conseguiu isso. Porque o Frei Damião também foi devoto do Padre Biapina, né? Pelo que eu vi da história, alguma coisa que o Padre José Flores Eu também sempre contou. conto isso. O Nordeste tem 3 grandes santos. Ibiapina, Cícero e Frei Damião. Cada um no seu jeito. Sim. Cada um na sua maneira. Vamos celebrar? Celebramos exatamente em São Pedro e São Paulo. Paulo tem seu carisma, Pedro tem seu carisma. Sim, sim. Mas todos convergiram para Cristo. Exatamente. Então, Padre Biapina inspirou Cícero e Antônio Conselheiro. Não podemos negar isso. Claro que não. Podemos negar. E depois, Frei Damião já não era mais moderna. Mas Ibiapina não era mais antiga, mas arrastava a multidão. Sim. Padre Cícero arrastava a multidão. E Padre E até hoje arrasta, né? arrasta a multidão. Não é? A prova é que os grandes eventos aqui, você vê a multidão. Exatamente. Então, humildemente, eu tive essa graça de conviver. E recentemente eu entreguei ao Padre André, que é o guardião do memorial. Fui reitor do memorial, o primeiro reitor. Ah, o senhor? Fui primeiro reitor em Guarabira. E tinha uma relíquia de Padre Biapina, de Padre Frei Damião. E entreguei a André em uma missa lá em Dona Inês. Os cabelos de Frei Damião. Eu não entregaria não, viu? Mas não é nossa, Pois né? eu sou dono dos apegados de tudo. A prova tá aí. E aí André levou com muito carinho. Depois, aí sim, aí em 88, podemos partir agora para Ibiapina. Sim.
Em 88, Porque, querendo ou não, antes do senhor ser seminarista, o senhor cresceu em Santa Fé. O senhor deve ter vindo de Romaria aqui, Sim. o senhor rezou com a sua família aqui, o senhor veio antes de vir qualquer pessoa, o senhor aqui deve ter pedido muita coisa a ele, a intercessão dele. Por exemplo, quando o senhor assume este papel na política de atender aos pobres, o senhor quer refletir ali também o gesto do Padre Mestre. com certeza. Olha bem, eu menino aqui era uma grande fazenda. Uma grande fazenda. Uhum. Nunca pensei santuário, uma fazenda Santa Fé. Sim. A fazenda Santa Fé. Então, eu sempre vinha por aqui, Arara pertinho, por dentro. Em 70 fizeram esse asfalto. Em 70. Para interligar o Anel do Brejo. Mas sempre vim por aqui. E essa ligação, o meu gosto de Ibiapina e a amizade do Marcelo, onde é a casa dele, que ele morreu, ali Dom Marcelo, na época, me autorizou a restaurar. Eu tenho foto com o padre Pedrinho, tem foto, nessa foto tem padre Lamberto, padre Leonardo. A gente veio olhar a casa deteriorada. E naquele tempo, eu não sou arquiteto, mas vamos restaurar ao nosso modo. E deixamos lá uns tijolos na entrada, pode olhar. Aqueles tijolos é a origem. Aqueles primeiros tijolos é a origem. Pode entrar que você vai ver, é diferente dos outros. É diferente. Foi uma ideia que nós tivemos. Depois veio o padre Cristiano, o grande padre Cristiano, grande missionário, devoto, que restaurou, além da casa, restaurou também a casa grande. Sim. Então, esse meu amor, essa minha devoção a Ibiapina, vem de criança. E minha tia falava. E a partir de 69, quando os holandeses chegaram, eu fui tornando-me mais próximo do Lamberto. E depois, Flore, ele revelou uma foto em preto e branco. E espalhou por aí essa foto em preto e branco. A devoção de Ibiapina. E sempre no dia 19, padre, dia 19 de cada ano, tinha uma missa aqui em cima do caminhão. Eu tenho fotos ainda, os padres celebrando em cima de um caminhão, em frente à casa Mané Pompeu, às vezes era aqui. Sim. Mas, ou seja, nunca o povo de Deus esqueceu Ibiapina. Eu quero dizer, fui notário da causa. Em 88 houve o seminário Lagoa Seca. Depois Dom Muniz chegou, apaixonou-se por Ibiapina. Na Unip fizeram um grande seminário, na Unip. E em 1921, Dom Marcelo se encanta, abre o processo. É interessante dizer isso para você, devoto. Quem é de Deus, o mundo não tira. Exatamente. Ibiapina, que está aqui sepultado, passou 100 anos no silêncio. 100 anos. Até Roma questiona-o. Por que tanto tempo para abrir um processo desse? 100 anos. Ou seja, a igreja, ela precisa reconhecer essa falha. Mas graças a Deus, depois que o processo foi aberto a primeira vez, foi nomeado o padre Sadoc, primeiro postulador, depois o Monsenhor Assis de Natal, segundo postulador, depois o padre Rubens, de Roma, para a exumação, Rubens. Aí houve um silêncio de mais 10 anos. Na exumação, o senhor também participou? Eu participei como notário, o notário era o escrivão, na máquina. Escrivão na máquina. Eu gravava, eu tenho um gravadorzinho guardado ainda, com fita cassete. Guardado esse gravador, eu sou matuto. Matuto guarda coisa velha. Então, é história. Viu? Aí fizemos tudo isso. Camalhaço de papel. Houve um silêncio. E graças a depois vem Dom Lucena e retoma todo o processo histórico de embelezamento. Aí chega Dom Aldemiro e dá continuidade. Graças e agora vocês. Então, como cada um tem sua importância no processo. Sim, claro. Cada um, seja o devoto, seja um padre que divulga, como o padre Flora e padre Campos e outros, seja os bispos que passaram, cada um. Teve o seu papel. Cada um teve o seu papel. Aí sim, aí em 92 foi a primeira exumação. 92, foi aquele espanto. E tinha 2 médicos, um de Arara e um de Bananeiras, uma médica, para atestar que era osso humano. Sim, atestar. Claro. Aí foi colocado em uma urna de madeira. Uma urna de madeira e colocado dentro do túmulo. Aí sim, com o passar do tempo, está agora o padre, o doutor Palozzi, que
o novo postulador, que veio de Roma com o padre da congregação, fez a segunda exumação e lá já se encontra muito adiantado o processo, que cabe a você rezar e a você ajudar. Isso é importante o senhor falar. Que isso aí não é coisa nossa para vangloriar nós, não. É um santo que passou aqui, né, padre? Imagine bem, às vezes eu já fui em Jerusalém, vi o túmulo de tantos santos. Fui em Roma, vi o túmulo de tantos santos. E nós temos um santo aqui. Mas é isso que eu queria perguntar ao senhor, na exumação. Como é que ficou o coração, não só mas de um devoto, que viu ali o túmulo de um santo? Igual o senhor está falando, o senhor foi em Roma, viu o túmulo de Pedro e Paulo, muito longe de nós. Mas um outro santo aqui, que andou neste lugar, e o senhor viu este processo. Padre Léo, quando abriram o túmulo, eu parei. Porque eu nunca pensei na vida de tocar no osso de um santo. Toquei. O senhor teve essa graça. Toquei no osso de um santo. Toquei. Depois, a partir daquele momento, eu senti assim uma responsabilidade. Até quando eu parti, ser um devoto de Ibiapina e um propagador. E um incentivador da obra de Ibiapina. Não basta você dizer só conhecer, é viver em Ibiapina. Sim. Não basta. No início você perguntou a mim, Serraria foi meu berço, mas Arara será meu túmulo. Não. Serraria foi meu berço, Arara será meu túmulo. Inclusive eu já conversei com o bispo, com os padres, claro, ainda vou conversar com vocês, porque meu sonho ainda é ser sepultado neste santuário. Não digo isso sem medo, porque eu vou morrer, e você também vai. Todos vamos. Isso faz parte da vida. A morte é a alegria do que morre e tristeza do que fica. Uhum. A morte, saiba disso. Tanto que a igreja celebra, comemora o dia da morte. Exatamente. A morte é a alegria dos que partem e tristeza dos que ficam. Exatamente. Então, o resto da minha vida, eu quero viver essa experiência de Ibiapina. Uhum. Deus me deu o dom de não se apegar às coisas. Não se apegar, não rezar por todos e por todas. Que essa é a nossa missão de padre. Já passei por Araçagi 8 anos. Depois de Araçagi, vim assumir Banda em Guarabira, a paróquia da Senhora Guadalupe, que foi criada por mim na época. Uhum. Hoje Adalto fez uma bonita igreja, fui o primeiro padre daquela paróquia. Depois. O senhor tem quanto tempo de padre? Tem 23 anos de padre. Quase boda de prata já, viu? gente. Quase aí fui padre em Guarabira e reitor do Santuário, Frei Damião. Uhum. Depois o Dom Lucena me convida para cá acima de dentro. Vou. Eu tenho que subir a serra para me purificar. Depois desci a serra para Arara. Uhum. Fui reitor também aqui, de seu conhecimento, e passei essa temporada em Arara. Depois fui convidado para a Serra de Dona Inês. Ou seja, precisava me purificar mais ainda. Então, o padre deve ser um homem desapegado. Ibiapina era um homem desapegado. Frei Damião era um homem desapegado. Olhe para a vida desses dois homens de Deus. Então, na medida que você mergulha na mística de Ibiapina, você começa a sentir que tudo que está ao seu redor é supérfluo. Tudo é passageiro. Tudo. Por isso que Ibiapina tem aquela grande frase que a gente reza sempre. A caridade em primeiro lugar. A caridade. E por falar, Léo, em caridade, na seca de 1877, que é um grande tema que se discute... que é uma história viva, né? Se discute, em 1877, Ibiapina acolhia aqui mais de 200 peregrinos. Calcule bem, dá de café, almoço e janta. Numa época seca, que não se produzia nada. Mas neste ano também, Léo, desculpa que eu vou entrar, lá na Serra de Dona Inês, teve a morte de uma criança. A menina Dulce, 12 anos, morreu de fome e sede. É um casal de peregrino com uma filha que vinha do Rio Grande do Norte. A minha impressão é que eles vinham para Santa Fé sobreviver. Mas chegou lá na Serra de Dona Inês um major que aqui deu uma fazenda, o outro negou pão e água. Olha que realidade. Sim. Um major que deu uma fazenda a Ibiapina para ele construir casa de caridade. Outro major lá em Serra de Dona Inês negou pão e água e a criança morreu de fome em 1867. Até hoje, o cruzeiro lá é devoção, a capela é devoção, e vamos fazer um santuário em memória da menina Dulce, que morreu de fome e sede. Para ligar Santa Fé, a Cruz da Menina, Santa Fé
Frei Damião, Santa Fé, Pedra da Boca e o Cruzeiro de Roma. Ou seja, nós não podemos negar a história. O fato histórico deve ser lembrado. E foi nesse ano que Bia Pena disse às beatas: dê o que tem, se é para morrer, morremos todos de fome e de sede. Mas a caridade em primeiro lugar. Lindo isso. Pois bem, nós no decorrer da conversa aí vimos das funções que ele tem. Ele é pároco em Dona Inês, hoje, né? Faz parte da equipe de canonização do Padre Mestre. E o senhor tem uma outra função na diocese. Qual que é? É a minha nova função, nomeado recentemente, exorcista oficial na diocese. O exorcista oficial na diocese, que na Paraíba são poucos. Sim. O direito canônico diz que a diocese deve ter um exorcista. Um, ou mais de um. Então, recentemente, já acompanhei esses casos, há muitos anos. Mas faltava exatamente essa provisão. Vá que eu vou tirar o cão do couro e ele diga: você não tem autoridade. É justamente nisso que eu quero entrar. Eu estou rindo, mas pela forma que o senhor falou. Quando nós olhamos assim a mídia, a sociedade, o mal não existe, o demônio diz que não existe. Para o senhor, para nós como padre, porque nós estudamos sobre isso, né? Mas o que nós temos que dizer isso para as pessoas? Não como se dizem em qualquer seita evangélica por aí, sai capeta, sai... Não é isso. Mas o que é este mal que nos ronda? Primeiro, o que é ser exorcista? Ser exorcista é, em nome da igreja, você ajudar o povo a se libertar do mal. Isso é importante. Qualquer pessoa pode fazer uma oração de exorcismo. O exorcismo de Santo Antônio. São Paulo da Cruz era exorcista. Sim. Eu li o livro que vocês me deram e pesquisei a história dele, era um exorcista também. Depois, um leigo pode fazer isso. O sacerdote também pode fazer isso. Mas, oficialmente, constituído pela igreja, é aquele exorcista que tem a sua provisão, nomeação. Exatamente. Buscando na Bíblia, Jesus transmitia aos apóstolos o poder de curar e expulsar demônio. Mas nós podemos dizer, Padre Léo e ouvintes que me escutam nesse instante, se tirar o capeta de algumas igrejas, fecha. Se tirar o capeta de algumas igrejas, fecha. Como exorcista e como estudioso da área há muitos anos, pesquiso, estudo, tudo, mas não podemos dizer que é possessão demoníaca. Isso que eu como fiz uma especialização em parapsicologia, para entender os fenômenos paranormais. Você fez Padre Quevedo, não? Quevedo, de São Paulo. Fiz também uma especialização de 2 anos em psicanálise, para entender a mente humana. Então, quando sou chamado, ou quando vem a mim, eu sempre faço uma pesquisa, uma entrevista, a partir do natural, para chegar ao sobrenatural. Sim. O grande perigo é você já atribuir que é Deus ou o diabo. É Nossa Senhora ou o diabo. É um santo ou o diabo. Não. Você tem que fazer um discernimento, por isso que o exorcista tem que ser um padre de pureza espiritual, de conhecimento científico e de uma sabedoria. Então pega as 3 palavras: sabedoria, discernimento e prudência. Devemos partir desse princípio. Quando você cessa essa investigação, aí você vai ver se realmente aquela pessoa está possuída pelo demônio. Aí você vai fazer uma sessão de exorcismo. Eu já fiz várias sessões de exorcismo, várias mesmo, que é o demônio, Mas às vezes podemos encontrar também, opa, só existe um demônio? Tem vários demônios, tem legiões de demônio. Sim. Nós não podemos atribuir tudo ao demônio, mas vejamos bem. Eu já enfrentei um caso, eu e outro exorcista de Pernambuco, e essa pessoa estava possuída. 2 demônios tiramos, o terceiro não conseguimos. E o terceiro disse: vai revelar no tempo certo, que entende muito o que destruir na igreja, na família e na juventude. Que é isso? Eu já me deparei com muitos casos graves, em que o demônio me jogou. Eu já conversei com o demônio. Ora, não brinque. Não brinque com as coisas ocultas. Às vezes, nossos irmãos católicos brincam muito com as coisas ocultas. Com todo respeito às demais religiões. Mas vão para terreiro, vão para a sessão espírita, invoca curandeiros. Não é por aí. Não é por aí.
Se é um problema mental, procure o psicólogo, o psiquiatra. Se é um problema espiritual, procure o seu padre. Às vezes, uma boa confissão já resolve muita coisa. Sacramento da unção. Depois, a Eucaristia, o sacramento da unção. Quando cessa esses mecanismos de fé, leva para o exorcista. Sim. Encaminha o exorcista. É como se fosse uma triagem, né? Uma triagem. Uma triagem. Depois, nosso povo reza pouco. Tem até um ditado de assim, quanto mais reza, a sobração me aparece. Então, mas quando você vai fazer a investigação, aquela pessoa não tem mais ido à missa. Tem vida sacramental. Não tem vida sacramental, porque não tem mais fé. Então é isso, meu irmão, minha irmã, na qualidade de padre exorcista, posso atender em qualquer necessidade a partir do conhecimento do padre da cidade. Sim. É preciso que o padre primeiro tome conhecimento, para que ele veja que na sabedoria também dele, pela ciência, o homem de ciência também, e de mística espiritual, perceber. Mas quem pode dizer que está com cão no couro ou não, que está possesso ou não, quem vai dizer é o exorcista. Sim, claro. Que eu digo a você, Padre Léo, aos ouvintes, o exorcista é mais tentado pelo diabo e mais cobrado por Deus. Porque não é fácil. Porque a quem muito foi dado, mas será cobrado. Exatamente. Depois, é interessante citar isso. Casos que eu, depois de sessão, você sente o desgaste. Você sente. Teve um caso aqui em Arara, há muitos tempo atrás, que fui a uma casa e levei um pano que eu tenho de Padre Biapina. Um pano que foi colocado os ossos para enxugar. Olha. O padre, na época, me deu esse pano, está ensopado com acetona pura. Não é acetona de unha, não. É acetona pura, para poder limpar os ossos e pedrificar. Então eu levei no meu borná, que eu tenho um borná, como um homem do campo. Então, quando eu coloquei na cabeça dela, ela gritou Ibiapina. Gritou. E não sabia do que se tratava. Não sabia. Então, o demônio, ele é avesso às coisas sagradas. Sim. Uma cruz, um rosário, água benta, né? O sal. Então, se você tem na sua casa e conhece alguém que está passando por uma manifestaçãozinha dessa, você é bom ter em casa água benta. Sim. Ter sal bento, ter vela benta. Ter vela benta. E se perceber que algo está estranho, não tenha medo de rezar aquela pessoa. Convide 3 pessoas e reze. Se sentir mais estranheza, aí você liga para seu padre, ou procura meu contato, Padre Gaspar, e aí a gente pode lhe ajudar. Sim. Repito, a função do exorcista não é privilégio, é missão. É sacrifício que é em benefício das almas. É, claro, com certeza. E esse é o papel do Padre Gaspar, que vocês viram que tem muita história, né? Se nós ficarmos aqui, dá igual o Padre José, mais um programa. Mas com tudo isso que o senhor falou conosco e partilhou, a gente queria sim agradecer a sua presença no nosso programa, que é um tempo limitado, né? Mas acho que vai ter que ter uma segunda chamada para a gente entrar um pouquinho mais sobre isso. E ele tem muita coisa escrita, que se a gente for falar, vai estender muito mais. Acho que vamos ter que fazer um segundo programa. Nesse segundo programa, segunda edição, vamos falar das caminhadas do Padre Biapina. Pronto, exatamente. Juninho fez parte dessas caminhadas. Júnior ali atrás das câmeras? Eu estou agora me tratando do joelho, fazendo infiltração. Já fiz caminhadas de Frei Damião a Padre Biapina mais de 10 vezes. Gente. E fizemos daqui para a Pera da Boca. E vamos fazer uma, se Deus quiser eu tiver bom, vamos fazer uma da Cruz da Menina para a Santa Fé. Nos Passos da Menina Dulce. Ser titulado. Nós ainda vamos. O Padre Gaspar já nos convidou há muito tempo para ir no Santuário da Cruz da Menina. Ir neste lugar, que diz que já é bonito, né? Então, mas nós vamos. A natureza é bela. Tão simples como o túmulo de Padre Biapina. Exatamente. Que às vezes a gente pensa assim, o túmulo do santo é aquela apoteose. Não. Os santos são homens que buscaram a simplicidade. Sim, olhe bem, ele morreu numa casa de taipa. Um homem que podia ter morrido aonde? Em Fortaleza como juiz, como deputado. Mas não, ele dedicou 30 anos de missão, morreu de asma, morreu de idade avançada, mas não negou a sua fé. Exatamente. Isso é muito bonito, meu irmão. E na última hora, quem estava lá? Nossa Senhora. Lá está Maria. Lá está Maria. E um detalhe, a igreja confirma. Está no processo lá de 92, Dom Marcelo, atestando. O bispo, onde está o bispo, está a igreja. Exatamente. E ele atestou. E depois outros bispos confirmaram.
Então, se a igreja bateu o martelo... Padre Léo disse que pouco tempo que resta, eu sempre conversava com o pastor da renovação, ainda vim algumas vezes aqui. Nós não podemos deixar a devoção à Nossa Senhora longe desta casa. Precisa fazer um cenáculo com Maria neste santuário, porque a renovação carismática, ela tem uma grande mística e espiritualidade mariana. Então, imagine bem aqui um grande cenáculo com Maria, que vocês têm uma equipe muito boa de ornamentação, de liturgia, e fazer aqui um grande cenáculo com Maria na casa onde Maria apareceu. Ela apareceu também em Portugal, apareceu em Guadalupe, apareceu em Lourdes. Então, imagine bem, ela apareceu aqui no Santo. Aqui. E nós nunca olhamos para isso. Eu penso, estou escrevendo um livro, e a gente vai conversar sobre isso, mas no futuro, eu e meu irmão Zé Nunes, com o Padre Flório, quem sabe escrever alguma coisa. A devoção mariana no Padre Biapina. Olha que maravilha. Imagine bem. Isso aí vale a pena. Fazer uma pesquisa. Sim. Porque ele trocou o nome. Ele colocou de Maria. Pereira por Maria. É. Imagine bem. O que esse homem via? O que a importância que Nossa Senhora tinha para ele? Tudo. Trocou o nome, teve uma vida missionária, voltada para o Evangelho e para Maria, e na morte veio Nossa Senhora. Então, no futuro, podemos escrever que aquilo que se escreve fica. Claro, exatamente. Aquilo que se escreve fica. Por mais que a juventude hoje não goste muito de ler, mas a gente tem que incentivar a ler. Padre Léo, que coisa. É difícil. É difícil. Eu fico triste. Nós, padres, temos biblioteca grande, a gente lê muitas coisas, e assim, quem vai ficar com quem? Com as traças. Não é verdade? Não é verdade isso aí? Então, mas claro, meu incentivo é que você lê. Por isso que hoje se sai pequenos livros. Tem que ser coisa pequena. 70 páginas, 80, até 100. Porque mais que isso. Se participa a Camalhar Assassino de 300, alguém lê o primeiro capítulo e depois eu leio o resto. Não lê. Então tá bom, Padre Gaspar. Obrigado, tá? Padre Léo. Alegria ter recebido o senhor aqui. O nosso Padre Reitor, Aurélio. Obrigado a todos vocês por esse carinho que vocês têm por Arara, por esse carinho que vocês têm por Santa Fé. Conte com minhas orações, conte com meu apoio, e eu sempre desejo ser e serei sempre um propagador da devoção ibiapina para o povo de Deus. Que, inclusive, para concluir, você deve ir na Sé Dona Inês, eu reformei toda a igreja, coloquei os 12 apóstolos, coloquei São José e Nossa Senhora em cima, coloquei no final Santo Antônio de Santana Galvão e Santa Dulce. E em cima das portas, coloquei Padre Biapina e Frei Damião. É claro. Já uma foto aprovada, que na última reunião da comissão eu disse: o que vocês acham dessa foto? Está bonita, aprovado. Então botei. Então teve imprimato. Já tá lá. Ele com a cabaça, com o legal. Quem é o artista? Os pintores de Solânia. Jefferson, que é um bom artista. Sim. Então ele fez um trabalho de restauração em Dona Inês, das imagens, pinturas, estilo mosaico. Sim. Tá lá. Vale a pena então nós e temos conhecer. Que ir lá, viu, e além de rezar uma missa, comer uma galinha de capoeira. Já começou a ficar melhor, tá vendo, Júnior? Então tá bom, muito obrigado, Padre Gaspar. Deus abençoe. Sua bênção. Tá? Deus abençoe sua bênção. Deus abençoe também. Amém. Vamos então encerrando nosso programa lá, próximo do túmulo do Padre Mestre. Vamos juntos. Enviai, Senhor, operários para a vossa prece, pois a messe é grande, Senhor. Então estamos aqui após conhecer um pouquinho da vida do Padre Gaspar para fazer a nossa oração do Padre Mestre, rezando pelo seu ministério, pela sua vocação, pela sua família e agradecendo também por ele ter estado aqui conosco. Vocês perceberam que o Padre Léo está fora da capelinha onde estão os restos mortais do Padre Biapina. Vem novidade por aí. Vocês viram no último programa que nós estamos fazendo uma campanha para a restauração do túmulo do Padre Mestre. E olha, já começamos as obras, graças a você, fiel devoto, que também fez a sua colaboração. E como o Pix está aí aparecendo, você pode continuar fazendo esta sua doação para a revitalização do nosso santuário e deixar ele mais bonito do que ele já é. Vamos então já pedir a intercessão do Padre Mestre por estes benfeitores. Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia, somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro na necessidade que nos aflige. Neste momento nos dirigimos a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Biapina.
Ele foi devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela sua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça que especialmente necessitamos e agora vos apresentamos. Peça com fé. E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Biapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, quem Ele tanto amou na terra, seja a nossa advogada no céu. Agradecidos, queremos nos unir ao Padre Biapina e com ele sempre vos louvar, ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre e Biapina, inspirai-nos. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa, de mais um capítulo do nosso Caminhos de Fé. E você faz parte desta história. Ajude a divulgando o nosso programa para que o povo conheça a beleza deste lugar que é Santa Fé, onde aqui passou o servo de Deus, o Padre Ibiapina. Então divulgue o nosso programa, tá certo? Eu vou contar com você. Apresente aí os objetos para a bênção. Imagens, velas, água, terço, a chave da sua casa, a chave dos veículos. Coloque aí também os resultados de exame, o seu currículo, a carteira de trabalho, a carteira de motorista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Senhora da Piedade, São José, de nosso Pai São Paulo da Cruz e do servo de Deus, o Padre Biapina, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, os objetos apresentados, projetos e sonhos. A bênção amorosa do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se o bom Deus permitir, em mais um Caminhos de Fé. Maria, Mãe